consagração, junte. Temos também pastores vindo de Campinas, atrás, temos pastores que vieram de São Paulo, da nossa querida Igreja Batista Memorial, nossa parceira já de tantos anos, né? Mais de 40 anos que a gente se conhece. Queremos agradecer a presença de vocês, a presença de cada um de vocês, cada um de vocês. O pregador, o Rafael vai estar apresentando. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Que é um culto de consagração, mas não podemos nunca esquecer, sempre lembrar que a glória ainda sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono, Supremo Senhor, e a Ele nós damos honra, glória e louvor. E hoje vai ser diferente, um culto de consagração ao Ministério Pastoral, do pastor Rafael Toledo Matias. Mas a glória continua sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui um texto em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Foi na época uma palavra do conselho do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo, que continua, sem dúvida alguma, sendo extremamente importante nos dias de hoje, especialmente para nós pastores, os jovens pastores que estão se iniciando. Algum tempo atrás a gente falava que estamos vivendo dias difíceis, né? Da pandemia para cá a gente começou a falar que estamos vivendo dias diferentes. Mas que o mundo está de ponta cabeça, né? Desculpa o termo, mas essa é a palavra. Parece que tudo está tudo bagunçado, a gente não consegue mais entender para onde as coisas estão caminhando. Nós sabemos, como o Billy Graham falou um dia, né, que nós já conhecemos o final, sabemos como será o final, olhando lá para o Apocalipse. Então, nós somos um povo privilegiado, já conhecemos o final. Então, essa palavra hoje, para todos nós, logicamente, mas especial para o pastor Rafael, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente. E aqui ele fala no verso 2 o porquê ele está exortando e pedindo para Timóteo: pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo, o tempo todo, né? Independente das situações, independente das crises. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam sóbrios, vocês, pastores, líderes, pastores, igreja. Em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A palavra de Deus para você e também a nossa palavra da Igreja Batista Vida para o pastor Rafael. Que Deus abençoe. Vamos continuar.
louvemos, exaltemos esse Deus maravilhoso. Amém? Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Noite de festa hoje, não é verdade? Festa. Hoje nós podemos sentar um minutinho, igreja. Eu tive o privilégio de ser o presidente do concílio do irmão Rafael, onde ele foi examinado pela mesa, nós podemos dizer assim. Foi o pastor Ricardo Fiorotto, foi quem fez ali, né, a sua conversão, examinou nesse sentido, e o pastor William sobre teologia, ele
fizemos aqui seja única e exclusivamente para a honra e a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por essas oportunidades que o Senhor nos dá, por olhar para nós e encontrar algo de bom que possa ser usado na Tua obra. Nós oramos a Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero poder assentar. Vou convidar aqui o irmão Rafael para vir à frente. Vou te chamar de irmão Rafael, mas não é para sempre, não, só de agora. E convidar os pastores que estão aqui conosco. Eu quero convidá-los a vir aqui à frente. Nós vamos impor na mão, Florier. Traz a sua esposa também, pode vir. Ela não quer aceitar o peso pastoral, mas é bom vir também. Todos os pastores. Todos os pastores. Rafael, se isso aqui não for unção na sua vida, amém? Pastor Eduardo, o senhor, por favor. Pastor Eduardo vai orar, consagrando o irmão Rafael ao ministério pastoral. Peço que vocês aqui, olha, joelho, mais para frente, pode olhar para nós, pastores, serem mais próximos e estendam as suas mãos aqui. Igreja, fique em pé mais uma vez, estenda as tuas mãos aqui, para que nós possamos consagrar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui neste momento com o nosso coração repleto de alegria e de gratidão. Nós reconhecemos a Tua mão bondosa na vida do Rafael. Nós reconhecemos aquilo que o Senhor tem falado no coração dele. Nós reconhecemos o ministério dele neste momento. E nós agradecemos porque um dia o Senhor o trouxe para este mundo. O Senhor nos chamou de uma forma muito especial, individual, personalizada. Falou no coração dele de forma clara aquilo que o Senhor gostaria dele. E nós agradecemos porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que conhece todas as coisas. E quando o Senhor faz, está feito. Então nós agradecemos o Teu chamado na vida do Rafael. Agradecemos, ó Deus, esta igreja que o tem acolhido durante todo esse tempo, assim como o pastor Josiel e a Cláudia, que o tem abraçado, a Thaís, esposa querida, companheira fiel, que tem andado com ele durante todos esses anos. Agradecemos a família, Senhor Deus, do Rafael, agradecemos a esposa e tudo mais, que todas essas pessoas que o envolvem, que cuidam dele, que se importam com ele. Agradecemos a vida de todos esses. Agradecemos também a vida do seminário da Palavra da Vida, que tem também um papel muito importante nesse processo. Agradecemos os professores que ali estiveram com ele e que foram bênção na vida do Rafael. Nesta hora, Senhor Deus, nós recomendamos o Rafael ao Senhor. Queremos consagrar a vida dele. Queremos consagrar o Rafael ao Teu ministério, para fazer a vontade do Senhor na vida dele, para responder ao Senhor e somente ao Senhor, como o Senhor supremo da vida dele. E que Rafael venha te servir ao servir esta igreja ou qualquer lugar onde ele passar na sua vida. Nós consagramos a vida do Rafael e da sua esposa Thaís agora ao ministério pastoral. Agradecemos, ó Deus, porque quem chama, quem faz a obra e de quem devemos depender é o Senhor. E nós o recomendamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, ainda
enche de sabedoria, de discernimento, de capacitação, e que venha a ser um homem segundo o teu coração. Consagramos então a vida deles ao Senhor agora, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e continue te usando poderosamente. E para que essa data fique marcada no seu coração, está convido a pastora. A Bíblia. O texto foi sobre pregue a palavra, então ser mais duas, né? Duas palavras, uma das Igreja Batista Vida e uma da Igreja Batista Memorial. Uma versão que você mais gosta, né? NVT, que é especial. Acho que alguém lá sabia, né? Que ele gostava, a gente que estudou com ele, ele está recebendo nesse momento. Deus da palavra. Vamos orar mais uma vez. Tem um irmão aqui, todos vocês são queridos, né? Muito amados. Mas tem um irmão aqui que é muito querido meu, o Rafael também tem acompanhado, que é o irmão pastor Borja, Zilso, Gaúcho, Demista. Por favor, orar para que o Rafael seja continue fiel. Pai, nós queremos consagrar, como foi orado aqui há pouco, Rafael e Thaís, suas filhas, ao ministério pastoral, que tu conduzas, Pai, em toda a sabedoria, com todo o discernimento, e que a Escritura Sagrada, Pai, seja a base do ministério dele, e também aquilo que o balize para as decisões que precisará tomar. Siga a tua palavra fielmente. O presente que a igreja dá para ele não é só um símbolo, mas é um guia daquilo que o Senhor espera dele como pastor supremo das ovelhas. Abençoa mais uma vez, nós rogamos ao Senhor a vida, o ministério e a família desses irmãos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de nós encerrarmos aqui, quero convidar o presidente da Ordem dos Pastores Batista da Subseção de Jundiaí. Tanta coisa. Obrigado, pastores. Por favor, pode sentar rapidamente. Eu só quero deixar uma palavra em nome dos pastores dessa região. A nossa estatística batística, evangelástica também, né? Mas, graças a Deus, conseguimos o quórum na ocasião do concílio, dia 26, e hoje também conseguimos o quórum, graças à Igreja Batista Memorial, que veio em peso dar o apoio aqui nessa programação. Então, Rafael, seja bem-vindo. Sábado você tem o primeiro compromisso com o pastor ordenado lá na Igreja Ebenezer. Nós temos menos pastores aqui porque nós estamos nessa hora organizando uma nova igreja lá em Várzea Paulista, que pertence à nossa associação. Mas muito obrigado aos pastores, tanto no concílio como neste culto de ordenação. E seja bem-vindo você e sua família agora como pastor nessa região. Que Deus o abençoe. Convido os irmãos a novamente se colocar em pé.
noite a todos. Uma alegria ter todos aqui, todos que conseguiram estar aqui. Eu gostaria de chamar o pastor Jang, meu, não posso falar ex-orientador de seminário, mas o meu orientador, junto com a sua esposa Esther, mas o Jang vai pregar e pode apresentar mais a esposa. Eu tive o privilégio de ser do grupão do Jang, é uma alegria poder convidá-lo para pregar esse curso de ordenação, uma alegria imensa. Eu acho que a igreja toda já conhece o Senhor, porque eu falo muito do Jang. O Jang é aquele que me ensinou a orar. O Jang é aquele que me ensinou a ter a devoção ao Senhor. É um homem extremamente piedoso. É um homem que virou para mim e falou: Rafael, o que você está deficiente aí no seminário? Eu falei: como podem ver, é atividade física. E ele estava com calça jeans, tênis social, e ele falou: então vamos conversar em volta do lago, caminhando juntos. E aí o Jang foi comigo caminhar no lago. Isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci, uma coisa que eu conto para todos, né? A vida do Jang me inspira, ele me levou um pouquinho mais perto até ser mais parecido com Jesus. A vida do Jang é um exemplo para mim, e é um grande privilégio poder tê-lo aqui, para poder pregar e levar a mensagem do Senhor a todos nós. Boa noite. É um grande privilégio estar aqui nessa noite tão especial, em que meu filho Rafael, nós chamamos assim, no seminário, Rafael Thaís, foram meus filhos durante 2 anos, e eram sempre nossos filhos em Cristo Jesus. E sou apenas um servo de Deus. Não sou tudo isso que o Rafael contou para mim. Tem vários pastores, mas todos nós somos apenas servos de Deus. E é um grande privilégio estar aqui compartilhando a palavra. E eu gostaria de parabenizar realmente Rafael, Thaís. A primeira carta de Timóteo 3:1 fala que buscar o episcopado, pastorado, é algo muito nobre e excelente. Eu creio que todos os pastores concordam com isso. Eu, pela minha experiência, eu posso dizer, talvez seja a maior bênção de servir a Jesus Cristo, principalmente como pastor de uma igreja. Então quero parabenizar, mas também como ser maior bênção de um homem de servir a igreja, tem suas responsabilidades. Por isso eu gostaria de compartilhar com a palavra Evangelho de João, capítulo 15, 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqui, primeiro lugar, Jesus está dizendo para os discípulos que não foram vocês que escolheram Jesus para si, mas Jesus escolheu os discípulos. Isso quer dizer que Jesus escolheu Rafael Matias, como já vários pastores da sua oração mencionaram. Não foi você que foi escolhido a seguir Jesus Cristo, mas Jesus, de acordo com Efésios 1, diz que Deus escolheu antes da fundação do mundo para o Matias para a salvação e, consequentemente, escolheu para ser servo de Deus, servindo a igreja de Cristo Jesus. Jesus fala claramente
Deus escolhe. E Deus dá força e para servir somente a Deus, eternamente. E quando nós esquecemos esse espírito de chamado, certamente poderemos cair no profissionalismo. Com certeza, é uma grande bênção nós tivermos o privilégio de servir ao Deus dos céus, Deus que criou os céus e a terra, Deus que governa o universo. Não é? Realmente um chamado com muita honra e glória. Por isso eu peço que Matias possa guardar esse espírito do chamado sagrado em nosso coração. E quando, se nós perdermos esse chama do chamado divino, certamente nós poderemos fracassar. Então, por que Jesus escolheu Rafael Matias? Continuando o versículo 16. Mas eu escolhi para irem e darem fruto, para dar fruto. Nós fomos escolhidos como pastores para dar fruto. Qual fruto? Fruto da vida, a salvação, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso a missão dos chamados é dar fruto, fruto da vida. Por isso, como o pastor já tinha pregado, sua missão é proclamar o Evangelho de Cristo para trazer a salvação para as pessoas. E então, o que deve fazer para dar fruto? O João, no seu Evangelho, ele dá pelo menos 2 versos. Quanto é que um discípulo pode dar fruto? Em primeiro lugar, o João 15,5. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus deixa claro de que se não permanecer em Jesus, não podeis fazer nada, não pode dar fruto. Por quê? Porque aqui nós podemos entender que quando Jesus fala que sem Jesus não podemos fazer nada, nós podemos entender que sem Jesus, sem permanecer em Jesus, não podemos fazer nada de trabalho de Deus. Se nós não obreiros não permanecermos em Cristo Jesus, certamente acabaremos fazendo obra dos homens. Quem é Jesus? Jesus é a fonte do ministério, fonte da nossa vida, mas também fonte do ministério. É por isso tem que ter prioridade como permanecer em Cristo Jesus. Esse relacionamento vivo com Jesus, toda manhã acordando, através da meditação da palavra de Deus, oração e reflexão, contemplação, deve permanecer em Cristo Jesus. Aí você andaria o dia todo servindo a igreja em Cristo Jesus. Eu sei que o ministério pastoral exige muito trabalho, a dinâmica é intensa, mas você deve colocar como sua prioridade
sofrimento, sobrecarga. Com certeza, Deus nos deu o ministério para desfrutar também muita paz e muita alegria. Eu creio que todos os pastores têm desfrutado alegria em servir a Deus, mas isso acontecerá somente quando nós permanecermos em Cristo Jesus, porque Jesus que dá capacitação do ministério, Jesus traz paz, Jesus dá alegria. E nesse verso também é importante enfatizar a ordem de permanecer. Jesus disse assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem deve buscar a permanecer? Ele deve buscar permanecer em Cristo Jesus. Então, ele permanecerá em mim. Por isso, você deve buscar. Antes de mais nada, colocar como prioridade todas as manhãs, buscar a permanecer em Cristo Jesus intencionalmente. Outro verso paralelo, talvez seja Apocalipse 3:20, também nós podemos entender o mesmo princípio. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus não quer a porta tomando a iniciativa de quebrar, entrar, desfrutar comigo na vez. Não, ele bate a porta até que você abra sua porta. A iniciativa de buscar estar em comunhão viva, íntima, pessoal com Jesus, cabe a nós. Nós devemos buscar, porque Deus respeita a nossa liberdade. Ao abrir nosso coração, nós podemos desfrutar essa mesa de comunhão com Jesus Cristo, e nós seremos capacitados para servir a obra de Deus. Segundo princípio de dar muito fruto é que Jesus diz, está no João 12:14. Primeiro, nós só podemos dar fruto de Deus, fruto de Jesus, se permanecermos em Cristo Jesus. Segundo lugar, Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Não morrer não dá fruto, mas se morrer, produz muito fruto. Se morrer, produz muito fruto. Aqui certamente Jesus refere a sua própria morte na cruz. Como Jesus morreu na cruz, deu a vida para cada um de nós, deu fruto de vida para muitos. Mas esse princípio aplica também aos discípulos de Jesus. O que significa morrer? Mateus 16:24, Jesus ensina esse princípio dessa maneira. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Negar a si próprio e carregar a sua cruz e seguir. E versículo posterior, Jesus explica o que é isso. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem não morrer, vai perder. Quem perder a vida por minha causa, achará nada. Se morrer em Cristo Jesus, nós teremos a vida. A vida de Jesus Cristo se manifestará. Nós devemos morrer para dar fruto da vida. A vida, o fruto da vida de Jesus
gosta de morrer, gosta de ser exaltado, exaltado pelos outros, gosta de receber elogios, mas não gosta de ser criticado. Não? Quando somos exaltados, Jesus é deixado de lado. Jesus é humilhado. Quando nós recebemos humilhação por causa de Jesus, certamente Jesus é exaltado. Se só quando nós morremos em Cristo Jesus, a luz de Jesus Cristo é manifestada. Eu sei que você esteja assumindo essa igreja, servir a igreja de Cristo com essa disposição de morrer para Cristo, morrer pela igreja. Então, finalizando, lembrar, Rafael, sempre lembrar, você foi escolhido por Deus, por Jesus. É um chamado sagrado. Eu não trocaria com nada esse chamado, mas para que foi chamado? Para dar fruto da vida. Para dar fruto da vida, primeiro, todos os dias, deve permanecer Cristo Jesus. Primeira hora, primeiro momento, todas as manhãs, dedica, conversa com Jesus. Nós cremos que Jesus é uma pessoa, certo? Jesus quer relacionamento conosco. Só que muitas vezes não deixamos, por estar ocupado pelas obras de Deus, deixamos Jesus ao lado. Jesus continua batendo no nosso coração. É maravilhoso essa vida de andar com Jesus, se você cultivar esse hábito de permanecer em Cristo Jesus, de tal maneira que o Espírito de Jesus possa trabalhar, trazer fruto da vida. Aí desfrutaria alegria, paz, shalom, muitos frutos, muitas conversões. Segundo lugar, para dar fruto, tem que morrer. Rafael Matias. Só Jesus deve viver. É um desafio muito difícil. Para mim, acho que para todos nós. Mas essa é a verdade. Tem que morrer. Tem que morrer. Possivelmente haja muitos desafios. Você vai buscar aonde? Em Jesus. Você morrendo. Então a vida de Jesus será manifestada no meio da igreja. E eu peço para toda a igreja só uma palavra. Ame Rafael, Thaís, Agnes e Maite. Eles foram enviados por Deus aqui à igreja para servir. Eu conheço eles, são servos fiéis, coração disposto a aprender, ouvir. Muito importante ter coração de discernimento. Quando eu servi a igreja, o maior problema era a falta de discernimento dos membros da minha igreja, não aquele. Discernimento. E Rafael, o Thaís tem esse discernimento, tem disposição de aprender. Deus enviou servos fiéis, mas também são homens, pecadores, igual a nós, imperfeitos. A igreja precisa aceitar eles como uma pessoa como nós, cheio de fraquezas. Eu creio que hoje está celebrando uma aliança matrimonial, não é? Porque nós lembramos de
vocês, o pastor Rafael, Thaís, toda a família, um lado, e a liderança, e os membros servirem a Cristo Jesus, proclamarem o Evangelho de Cristo, certamente muitas almas perdidas nessa região desfrutarão fruto da vida. Oremos. Pai, nós somos gratos por esse dia tão especial, tão precioso. O Senhor chamou Rafael e Thaís, as duas filhas, para servir nessa igreja. E o Senhor ungiu hoje Rafael como pastor da igreja. Rogamos para que o Espírito esteja despertando pastor Rafael, Thaís, sempre permanecendo em Cristo Jesus e sempre prontos para carregar a cruz, para que a vida de Jesus Cristo seja manifestada. Oramos em nome de Jesus. Amém.
vários 10, mas aí eu percebi que não era só nota, era vida, até mesmo atividade física, não era só 10, por mais que o meu currículo fosse assim. E eu comentei com ela, nossa, que crise, né? Nunca fui o primeiro, nunca fui esse destaque. E eu aprendi que na realidade eu não devo ser o primeiro, porque a palavra de Deus fala em Marcos 9:35, que aquele que deseja ser o primeiro, que esse então seja o último e servo de todos. Então eu aprendi que ser o último é um grande privilégio, porque eu posso ser realmente o último, como nós dizemos, né? O último da fila do pão, mas eu sou então o último e o servo de todos. E é uma grande alegria ser o último e ser o servo de todos vocês. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos caminhar como igreja do Senhor Jesus, tendo um pastor que vai ser o último e servo. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? Eu queria agradecer a todos vocês que estão presentes. É de fato uma alegria, pessoas que vieram de longe, pessoas que vieram de perto, pastores representando suas igrejas, os seus lugares de onde vieram, e é uma baita alegria ver o rosto de todos vocês aqui. Quero agradecer em especial também a minha esposa, a Thaís, que nesse caminhar do seminário, nessa trajetória do seminário, ela abdicou 4 anos da vida dela, onde ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e ela então foi junto comigo, entendendo o chamado do Senhor, e ela foi minha companheira por 4 anos, dedicando o seu tempo, dedicando sua vida, para que eu pudesse então estudar, para que eu pudesse então me formar no seminário, não como pastor, mas uma formação teológica, ferramentas que me permitissem hoje chegar até aqui para servir a igreja de Jesus. Então muitas das vezes o destaque está no homem, o foco está no homem, mas ao lado dele está sua mulher, orando por ele, o ajudando, o auxiliando em todas as crises que vocês nunca vão receber. As crises que estão com ela, ficam com ela lá dentro de casa, e aí nós chegamos na igreja para ser o último e ser o servo de todos vocês. Eu quero agradecer também a Josiel e a Cláudia. É muito especial para mim, Josiel e a Cláudia, e eu quero deixar uma palavra, vocês vão entender mais do que todos, mas eu posso dizer para vocês dois: missão cumprida. Eu acho que é tudo isso que a gente quer ouvir, né? Eu me lembro, quando eu falo missão cumprida, eu lembro do Zidane, o jeito que ele terminou a carreira dele, né? Muitos talvez não vão nem entender, mas aquela história da cabeçada de um jogador de futebol, por mais que ele foi um baita jogador, ele terminou muito mal. E eu posso dizer ao José e a Cláudia: missão cumprida. Isso não quer dizer que vocês não estão mais conosco, mas vocês tinham um objetivo, tinham uma missão: levantar pessoas para poder então servir a igreja, e Deus honrou a vida de vocês. Deus levantou o improvável, o último, mas Ele levantou para poder servir a igreja de Jesus ou a vida de vocês. Logo também, não quero dar nomes, tá? Mas tem minha família, né, mãe e tudo mais, que sempre esteve junto nessa caminhada. São pessoas, e a igreja em si, a Igreja Batista Vida é aquela que esteve com a gente no seminário, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas crises, e a gente pôde todo final de semana retornar e poder então ajudar de alguma forma, colaborar servindo a igreja, servindo ao Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, pela vida da igreja, pela vida de todos, realmente. Muito obrigado a todos que estão presentes. Eu gostaria de mais uma vez pedir para que, se você puder, se colocar em pé, eu gostaria de orar e assim terminarmos o nosso culto hoje. Lembrando que esse culto, por mais que muitas palavras foram direcionadas a mim, esse culto é de glória e honra e louvor ao nosso Deus. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui. Não faria o menor sentido estarmos aqui. Mas é por causa dEle, por Ele e para Ele. São todas as coisas, a glória, a honra, o poder, o domínio, tudo é para Ele. Então que nós possamos nesse momento orar, entregar este momento de novo nas mãos do Senhor. Lá atrás nós vamos ter pessoas que vão direcionar vocês, algo que nós como igreja queremos servir vocês. Então lá atrás vão ser direcionados, tá? Vamos orar? Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida da Igreja Batista Vida. Nós louvamos porque o Senhor tem cuidado, tem sustentado, o Senhor tem um completo domínio, controle sobre todas
nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos uma grande esperança, estamos debaixo dessa esperança que vem do Senhor, aonde o Senhor disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, e o mesmo Senhor que disse que sempre estará conosco, e o mesmo Deus que disse que um dia voltará para levar a tua igreja. Então nós estamos debaixo dessa grande esperança, caminhando, ó Pai, perseverantes no Senhor, buscando, ó Pai, frutos, ó Pai, arrependimento, frutos também de conversão, mas que nós possamos, em primeiro lugar, fazer o nosso trabalho, olhar para nós, servirmos ao Senhor com dedicação, com desejo realmente de nos entregarmos ao Senhor, e que o Senhor possa, nesse momento, aceitar este culto ao Senhor, porque nós só somos chamados, porque existe um Deus que nos chama, nós só somos comissionados pelo Deus que comissiona, chama e sustenta a igreja que não é nossa. A igreja não é minha, a igreja não é dos pastores que estão aqui, a igreja é do Senhor Jesus. Não foi meu sangue que foi derramado pela igreja, foi o do Senhor Jesus. Não sou eu que sustento, não sou eu que impulsiono, é a força e a obra do Espírito através de nós. Então nós pedimos que o Senhor, através do seu Espírito em nós, possa nos mover, possa nos guiar, nos encorajar, para que possamos continuar, como nós cantamos aqui, marchando, até que o Senhor venha. Louvado seja o Senhor por tudo que aconteceu aqui. Receba esse culto, Pai, como louvor ao Senhor. Aqui nós estamos lembrando, cultuando e exaltando ao único que é santo e digno de todo o nosso louvor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, como também a comunhão que o seu Espírito produz em nós, estejam com todos nós agora e